Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 20h30, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17, e depois esse vídeo vai também lá para o nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Temos uma playlist lá no YouTube com todos os nossos evangelhos que a gente tem feito aí já há 2 anos, até mais, já há quase 3 anos que a gente tem feito semanalmente esse evangelho. E nós trazemos sempre, toda semana, um tema que é solicitado muitas vezes pelas pessoas, outras vezes nós escolhemos de acordo com as demandas, com as nossas tratativas com as pessoas. São problemas do cotidiano, né, que todos nós enfrentamos, e a gente procura trazer aqui uma passagem do Evangelho onde a gente possa refletir à luz do Evangelho essas nossas questões diárias. Então sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Peço a vocês que não deixem de curtir esse vídeo depois que ele vai lá para o feed e também no YouTube. Isso ajuda também a divulgar melhor o nosso trabalho. É uma obra singela, mas que nós sabemos que beneficia muitos corações. E é essa a nossa intenção. Então, sem mais demoras, vamos iniciar o nosso evangelho de hoje, agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade. E nesse instante, então, nós vamos nos conectando ao plano maior da vida, deixando as nossas preocupações de lado, para que nesses minutos que estaremos juntos, possamos consagrá-los à nossa reflexão da vida, à nossa meditação sobre as questões da vida. Junto com Jesus, nós vamos achando a solução para tudo aquilo que aflige o nosso coração, para trazer respostas de tudo aquilo que nós perguntamos. E é assim, então, dentro dessa sintonia, que nós iniciamos o nosso evangelho de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos, porque nós temos percebido que durante os nossos atendimentos, tanto na apometria quanto na psicanálise, enfim, em todos os nossos trabalhos, é recorrente esse questionamento a respeito dos relacionamentos amorosos. As pessoas perguntam por que é que os relacionamentos não dão certo, por que muitas vezes acabam entrando em relacionamentos que acabam machucando, que acabam trazendo muitas vezes até grandes transtornos na vida de uma pessoa. E para isso eu trouxe uma passagem do Evangelho em que Jesus, ao se encontrar com alguns fariseus, e esses fariseus sempre tentando Jesus, né? Sempre querendo achar alguma coisa em Jesus que pudesse levá-lo à condenação, e querendo saber se ele era contrário às leis mosaicas, e era por aí que eles estavam querendo enquadrar Jesus. Eles perguntam: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? E Jesus respondendo lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem, desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim que já não são 2, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou.
E nós vamos pegar por aí. Entender o que significam essas palavras. Quando nós estamos falando aqui de casamento, de relacionamentos amorosos, Jesus fala que aquele que criou o homem, ou seja, o ser humano, criou macho e fêmea, criou o masculino e o feminino. E disse que o homem deixaria o pai e mãe, na fase adulta, óbvio, e iria se juntar com sua mulher. E isso era uma prova já da civilização. E diz que serão dois numa só carne. Aí é que a gente precisa entender, porque as pessoas acham, muitas vezes porque estão dentro de um relacionamento, que a gente se torna um. E não é assim que acontece. Jesus não disse que se tornariam um espírito, ele disse uma só carne. Quando ele fala uma só carne, ele está dizendo que o homem deve fidelidade e deveres para com a mulher, e a mulher também deve fidelidade e a responsabilidade também a respeito do homem. Ou seja, respeitar para que não haja traição. Que os dois se unam, sim, em espíritos, em acordo, e que se respeitem. É isso que Jesus queria dizer. Não que seria uma só pessoa, porque isso não existe. Relacionamento não faz com que a gente se funda no outro. A gente compartilha a vida com o outro, mas para ver esse compartilhamento tem um acordo, tem um respeito, tem um comprometimento. E aí ele diz, já não são dois, mais uma só carne, ou seja, um comprometimento de um com o outro. E ainda completa, não separe logo o homem o que Deus ajuntou. E o que ele quis dizer com essa frase? Que quando essa união, ela é fundada, o fundamento dessa união realmente é a afetividade, é o amor, então que ninguém venha a querer separar isso. O problema é que nem sempre isso acontece, porque uma grande parte das uniões acontece mais por interesses materiais, por interesses sensuais, do que por amor, do que por afeto. Os judeus, ouvindo Jesus falar isso, replicaram e disseram então, pois por que então mandou Moisés dar o homem a sua mulher carta de desquite e repudiá-la? E eles queriam saber se Jesus ia cair de contradizer a lei mosaica. Mas Jesus responde, porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. E o que ele está querendo dizer aqui? Que se a união é sincera e que se os seres se juntam com afetividade, com compreensão, com cumplicidade, não há por que haver um motivo de separar. Mas ele fala, Moisés permitiu pela dureza dos corações, porque nem todas as uniões são baseadas realmente no amor real. E é por isso que ele permitiu repudiar as mulheres, ou também hoje em dia, se a gente contextualizar isso, as mulheres aos homens. E ele ainda fala mais, eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher,
se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Toda essa passagem está em Mateus, no capítulo 19, dos versículos 3 a 9, para quem quiser ler depois. E aí, Moisés, a época dele, ele permitia ao homem repudiar a mulher quando ela era pega em traição com ele. Aliás, havia inclusive a lei, depois judaica, né, de se apedrejar a mulher, né, que fosse pega em adultério. Claro que os tempos mudaram, a sociedade, né, evoluiu, as leis evoluíram, o homem evoluiu. O homem que eu digo, o ser humano. E é claro que as leis também vão mudando de acordo com a nossa evolução. E aí o que a gente percebe é que aquilo que não precede de Deus é totalmente mutável no mundo. E é claro que manter um casal unido, simplesmente porque o casamento não deve ser dissolvido e viver em guerra, em desamor, em desagrado, isso seria uma falta de caridade, inclusive. Então é preciso interpretar as palavras contextualizando, mas o sentido moral dessas palavras de que Jesus se referia desde o começo, elas continuam prevalecendo. E as pessoas estão esquecidas disso. Então hoje troca-se de parceiro como se troca de um copinho descartável. E a responsabilidade afetiva não tem valido, porque parece que a gente deixou um estado de civilidade que tínhamos até então para um estado de animalidade como se encontra a sociedade hoje. Se não fosse assim, não tinha tanta gente reclamando. Então as pessoas pegaram somente a parte sensual da relação e se esquece da parte afetiva. Da responsabilidade que nós temos de que tudo aquilo que nós causamos no coração alheio, isso está sendo causado em nós também. E não dá para fugir da lei. Agora a questão é, por que é que a gente atrai determinados tipos de relacionamento para a nossa vida que nos fazem sofrer e muitas vezes até adoecer? Porque é disso que se trata o tema de hoje. Por que é que a gente atrai essas pessoas, determinadas pessoas para a nossa vida? Existe uma química de atração, uma química mesmo. E essa química, muita gente acha que é a coisa da pele, que é essa atração física. Mas, na realidade, segundo o próprio Freud explica, não é esta a química. A química que nos aproxima a outra pessoa é a química cerebral. Sim, é a química cerebral. É quando a gente projeta no outro uma pessoa que vai refletir o nosso comportamento, os nossos sentimentos. Então, quando essa química acontece, há uma atração muito grande, que a gente pensa que é de pele, mas não é. Existe um conjunto de forças que conectam duas pessoas quando há esse encontro mental entre as criaturas, porque esse encontro mental, ele também é um encontro energético. E geralmente são as ligações do sombrio de cada um que se liga um no outro. Geralmente é esse sombrio. E aí, esse lado sombrio qual é? É aquele nosso lado que tem carência, é aquele nosso lado que tem imperfeições,
que tem ciúme, que tem possessividade. E geralmente a gente vai encontrar uma pessoa, quem tem, por exemplo, muita dependência afetiva, quem tem essa questão de subjugação, vai achar alguém que queira subjugar. Então, muita gente nomeia tudo isso como karma. Fala que é o karma que conheceu determinadas pessoas na vida. E que não consegue conquistar gente melhor nos seus relacionamentos. Olha, a gente precisa rever isso, né? Porque o nosso karma não é atrair pessoas complicadas e nem pagar débitos de vida passada, não. Nós precisamos entender isso. O karma que nós temos, que a gente traz para essa vida, é aprender a resolver as questões do sombrio que está dentro de nós. E é esse lado sombrio nosso que atrai determinados tipos de pessoa. Porque vai se atrair pelo sombrio do outro. E aí vira aquela paixão, vira aquele relacionamento que a pessoa fica preso. Ah, mas não tem uma programação lá do plano espiritual que a gente vai cruzar com determinadas pessoas? Não necessariamente. Você pode cruzar com N pessoas na sua vida. Mas você vai se atrair com aquela que diz respeito ao seu emocional. E outra, nós quando chegamos aqui na Terra, a gente vem com um mapa. Nosso destino não está traçado. Existe um planejamento. Mas aqui a gente usa o livre-arbítrio. E a gente pode mudar todos os planos. Todos os dias nós estamos mudando a nossa forma de ser, de entender as coisas. Então, não necessariamente eu vou ter que encontrar, ficar com aquela pessoa porque foi programado e que tinha que ser assim. Não, porque senão isso vai fazer com que a gente vá para um terreno chamado determinismo. Não tem esse determinismo. A lei é clara. É o livre-arbítrio, é a escolha sempre. Nós estamos sempre escolhendo. Mas a base da nossa escolha é que precisa ser analisada. Porque às vezes a gente escolhe inconscientemente, através daquilo que nós estamos vibrando, porque a qualidade dos nossos sentimentos emana, é como se a gente tivesse um odor que vai de encontro àquilo que a gente está puxando para nós, aquilo que a gente precisa. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, porque as provas do espírito encarnado é sempre resultado da sua conduta, sempre. Por isso que eu sempre digo, afirmo isso sempre para as pessoas, Deus não castiga ninguém. Tudo que nós vivenciamos é produto das nossas ações, da nossa conduta, das nossas escolhas, da nossa energia. E isso precisa ficar muito claro porque nós escolhemos todos os dias. Diariamente nós estamos fazendo escolhas. Agora, a gente pode projetar o nosso lado sombrio numa outra pessoa, ou se apaixonar por alguém que tem aspectos doentios muito similares aos seus. As pessoas vão tratar a gente do jeito que a gente se trata. Se eu sou uma pessoa que tenho baixa estima, que não me trato bem, que não procuro me dar o melhor, não é outra pessoa que vai fazer isso por mim. Num primeiro momento, a gente pode até se iludir. Mas depois de um tempo de estar juntos, a gente vai perceber que a outra pessoa vai tratar do jeito que a gente se trata. Isso, gente, é automático. No fundo, quando a gente encontra alguém que a gente fala,
que a pessoa está tratando de tal forma e você está lá apaixonada por ela, e às vezes ela está até te maltratando e você continua apaixonada, a gente vai ver que é um espelho do nosso sombrio. No fundo, nós estamos nos apaixonando por nós mesmos. Porque nós não temos condições de nos vermos sozinhos. Não temos. A gente se vê até a página 2. Na realidade, nem o nosso rosto a gente vê. Eu estou olhando para vocês, estão me vendo, e isso está sendo um reflexo, né? O contrário de uma câmera para mim. O espelho também é assim. A única pessoa que vê a gente é a outra pessoa. Você pode tocar o seu rosto, mas você não vê o seu rosto exatamente como ele é. Você vê reflexo dele. E a nossa alma, os nossos sentimentos funcionam na mesma lei. Não fosse assim, a gente não precisaria de psicanálise, de psicologia, de nada disso. E nós precisamos disso para quê? Para que a gente consiga se ver melhor. Então, se a gente está com um contato mal resolvido com a gente mesmo, isso vai atrair algo similar para a nossa vida. Vai atrair. E a lei, ao contrário, também é verdadeira. Se eu começo a solidificar em mim o alto amor, respeito, estima por mim, me tratar bem, me colocar dentro da dignidade de uma vida reta, quem é que eu vou trazer para o meu campo? Alguém que seja similar. Porque se for diferente, a gente nem vai aceitar. Então, toda vez que a gente estiver num relacionamento e a coisa está doentia, é o momento de você procurar tratar o outro, colocar a culpa no outro? Não. É o momento de tratar você. É o momento de consertar dentro de você o que está te atraindo para esse tipo de relacionamento. Cada um vai agir da forma como acha certo. Cada um vai agir de um jeito. A questão, nós não podemos mudar outra pessoa. E nem mudar a forma dela pensar. Mas nós podemos mudar a nós mesmos. E mudar aquilo que nos está atraindo para esse tipo de relacionamento. Infelizmente, as uniões estão instáveis e terminam de forma dolorosa porque a gente está sempre culpabilizando o outro pela nossa desdita, esquecidos de que nós somos responsáveis por nós mesmos. É apenas com a gente mesmo que a gente vai estar sempre dando de frente, seja nesse plano, seja em outro plano. Nunca é entre nós e os outros. A nossa questão é entre nós e o nosso Criador e nós mesmos. Enquanto a gente não aprende isso, a gente fica passando de relacionamento em relacionamento, sofrendo daqui, sofrendo dali, e acusando este, acusando aquele. E geralmente isso acontece porque essas pessoas são atraídas por nós mesmos para o nosso campo para funcionar como espelho para a gente olhar para nós. Para ver o que é que nós estamos fazendo das nossas escolhas. Que escolha que você fez? Por que é que você escolheu estar do lado de alguém que o feriu tanto? Ou que está ferindo você hoje? Qual é a sua necessidade de se ferir tanto assim? É essa a pergunta. O que é que tem dentro de você que está... Será que tem tanta culpa dentro de você que você precisa de alguém que fique te ferindo? Então aí, minha gente, precisa de um tratamento. É necessário procurar um tratamento. Para o outro
Não. É necessário procurar um tratamento para a gente. Porque uma pessoa que esteja equilibrada, que esteja em dia com a sua estima, o seu auto-amor, ela não vai permitir que outra pessoa faça isso com ela. Não vai permitir. E mesmo que ela esteja, e essa pessoa, gente, às vezes nem é um relacionamento amoroso, pode ser até uma pessoa da família. Porque, por mais que a gente estude esse assunto, fica muito claro que esses fatores causais de sofrimento nos relacionamentos são sempre internos, são nossos. E lá no fundo existe dentro de nós um sentimento de não merecimento, de não merecer o amor. E geralmente a formação do nosso perfil psicológico, ele tem base em dois fatores muito importantes. Nas nossas vidas passadas. Porque nós temos experiências vividas no nosso passado espiritual, onde nós desrespeitamos os direitos alheios. E creiam-me, nada fica impune. Não porque Deus pune, mas porque a nossa consciência nos pune. Mais cedo ou mais tarde ela vai gritar. Então a gente muitas vezes em outras épocas, em outras encarnações, fomos aquelas pessoas frias que abusaram dos sentimentos alheios, fomos aqueles que causaram o sofrimento no outro, que não respeitamos a fidelidade, o comprometimento. E nós trazemos esse perfil psicológico dentro do nosso inconsciente. Porque o fato de estarmos aqui reencarnados não significa que todos os nossos pecados, todos os nossos desvios de condutas estão resolvidos. Muito pelo contrário, a gente nasceu justamente para corrigir isso. Ah, mas é para sofrer isso? Não, é para curar isso. O nosso objetivo de estar aqui na Terra é de nos equilibrarmos, é de evolução, não é de castigo. Mas isso atua no nosso comportamento ainda hoje na forma de culpa. E porque muitas vezes a gente se sente culpado, a gente acha que não merece o amor. Esse é um dos fatores. O segundo fator, não menos importante, é a nossa questão de como é que foi a nossa infância, a nossa programação quando chegamos aqui na Terra. Porque quando nós chegamos aqui, nós tivemos um modelo que nós seguimos, que são dos nossos cuidadores. Então, uma criança que durante a sua infância teve uma relação insegura dentro de casa, muitas vezes com maus tratos, ou com maus tratos entre pai e mãe, cresceu no meio de muitas brigas, de muitas discussões. O que é que ela vai entender que é o amor pela vida inteira? Vai entender, vai ficar gravado no seu inconsciente que amor é isso, é viver brigando, disputando. E esses modelos a gente vai carregando com a gente, tanto os de vida passada quanto os formulados nessa encarnação. Então, minha gente, o importante é que a gente, sabendo disso, a gente procure agora analisar como é que andam, né, os nossos sentimentos em relação ao amor, em relação aos relacionamentos. Como é que a gente olha para as outras pessoas? Querendo se sobrepor sobre elas? Ou querendo nos inferiorizar, esperando que alguém venha nos dar aquilo que nós não tivemos na infância ou que a gente não aprendeu a se dar? Esse é o ponto importante. E quando a gente vê que uma pessoa teve um tipo de uma infância onde ela teve uma instabilidade emocional,
geralmente acaba entrando para um desses tipos de relacionamento. Relacionamentos instáveis. Relacionamentos instáveis que não oferecem reciprocidade nem retorno. Então a pessoa, a criatura, vive numa eterna desconfiança. Parece que está sempre andando numa corda bamba. Ou ela acaba indo para relacionamentos tóxicos. O que são relacionamentos tóxicos? São aqueles que causam sofrimento e desgaste emocional. Ou vão para os relacionamentos destrutivos. Esse já existe abuso, exploração, maus tratos e muitas vezes até agressão. Então, gente, as pessoas, às vezes a gente fala assim, como é que uma pessoa, às vezes até a gente considera muito inteligente, consegue ficar dentro de uma situação? É porque existe uma questão nela que precisa ser resolvida. Porque mesmo que ela esteja num relacionamento, que seja até com um familiar doentio, ela não vai sofrer a ingerência do desequilíbrio do outro se ela procurar ficar saudável em si mesma. Então, para que a gente também não pense que os relacionamentos são só sofrimento, existem relacionamentos bons sim, na medida em que nós também vamos sendo bons para nós mesmos. Eu tenho repetido isso aqui inúmeras vezes e sempre estou repetindo para as pessoas. Nós somos o centro da vida. Enquanto a gente não aprender a se colocar em primeiro lugar em tudo, fica muito difícil a gente também se dar bem com outras pessoas. Ah, mas isso não é egoísmo? A gente não tem que primeiro pensar nos outros? Não. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele disse para amar o próximo como a nós mesmos. Então, primeiramente, amemos a nós mesmos. A gente tem que se dar o respeito. E eu não estou falando aqui de competição homem-mulher, não, porque é tudo igual. Eu atendo homens e atendo mulheres, e o problema é de ambas as partes. Nós somos espíritos imortais. A questão sexual é uma questão energética. Energia yin, energia yang que está se manifestando nesta encarnação. Aliás, isso independe até do corpo. Porque a gente sabe que a homossexualidade é isso. É uma energia yin num corpo masculino. Uma energia yang num corpo feminino. Mas somos todos espíritos. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que amar a gente mesmo, ter estima por a gente mesmo, procurar entrar nesse equilíbrio, vai fazer com que eu possa compartilhar disto com o outro. E não ser um dependente que fica com a mãozinha ali pedindo uma migalha de atenção, uma migalha de afeto, uma migalha de carinho, como se fôssemos mendigos da alma. Isso é viver uma maneira de uma criança que nunca cresceu, que chegou na fase adulta e não amadureceu. Nós precisamos dar à nossa criança aquilo que um adulto pode dar por uma criança. E enquanto nós não aprendermos a nos dar tudo do bom e do melhor para nós, enquanto a gente não aprender a se colocar em primeiro lugar, nós vamos virar os dependentes afetivos. De pessoas que muitas vezes nem têm para dar. E por isso toda essa
esse desequilíbrio, porque hoje nós queremos receber do outro. Nós queremos receber atenção, carinho, afeto, sexo, toda a parte boa, esquecidos da responsabilidade que envolve um relacionamento. Esquecidos do que Jesus falou. São dois numa só carne. São dois espíritos dentro de um relacionamento que deve ser respeitado. E aonde que está o respeito? As pessoas estão usando umas às outras? Só usa. Será que nós estamos retornando à animalidade? E essa discussão não vai terminar aqui hoje. Isso é uma discussão ainda para um bom tempo, porque nós precisamos rever esses conceitos morais. E o evangelho, ele não está ultrapassado não, como muita gente pensa. Porque a falta do respeito com o que diz o evangelho é a causa de todo o sofrimento que tem acontecido na terra. Por isso que nós precisamos melhorar a nossa estima, o nosso alto amor, para que a nossa energia, o nosso campo energético atraia também energias compatíveis com as nossas. Porque senão a gente vai ficar entrando sempre naquela frequência vibracional de pessoas que estão mendigando. E não é isso que a gente quer. Porque todo mundo que está aqui hoje deseja um relacionamento realmente digno. Por isso que karma não significa a gente ter que suportar as dores. Karma significa superá-las. É para isso que a gente veio aqui na Terra. Karma é uma dificuldade que nós criamos lá no nosso passado espiritual e agora a gente veio aqui para desconstruir aquela problemática que a gente causou. E não de ter que pagar alguma coisa para alguém. A correção nunca é com o outro, a correção é dentro de nós. Porque você pode ficar mudando de relacionamento em relacionamento e não melhorar em nada. Pula de galho em galho e tá sempre no mesmo procedimento. Sempre a mesma coisa. E aí vai dizer que as pessoas é que não prestam. Não. O problema nunca está no outro. O problema está dentro de nós. E é por isso que a gente precisa descobrir as causas, a cura dentro de nós, para que a gente possa realmente construir uma relação de amorosidade com as pessoas. Não só no relacionamento amoroso, mas com todas as pessoas. Porque uma pessoa que está feliz, uma pessoa que está bem com ela mesma, ela não sai por aí jogando pedra nos outros. Ela não sai por aí, sabe, simplesmente pelo bel prazer de magoar as outras pessoas. O que a gente vê hoje em dia é um bando de gente faminta e sedenta de amor. Mas enquanto nós não aprendermos a amar nós mesmos, vai ficar difícil isso. E a primeira lição, se a gente quer realmente viver uma vida de relação com as pessoas, uma relação boa com as pessoas, a gente precisa se resolver internamente. Por isso é importante a gente se ver quem é que nós somos nesse momento presente. O que nós fomos no nosso passado já está feito. Hoje a gente precisa rever o que é que nós somos nesse presente e o que é que nós estamos fazendo em nosso favor. Parar de culpabilizar os outros.
e realmente ir na causa. É buscar esse caminho para a maturidade emocional. E todo mundo vai ter que trilhar esse caminho. Se pretende encontrar, né, os seus momentos de paz, de tranquilidade, de felicidade, de realização. Precisamos curar essas carências. Quem é que vai curar? Papai e mamãe? Não. Papai e mamãe ainda funciona até os seus 18, 20 anos. Depois disso, não tem mais papai e mamãe. Aí a gente vai ter que dar conta do nosso recado. E quando a gente começa a praticar isso, a gente, quando entra num relacionamento, a gente começa a perceber alguns pontos que são necessários a gente observar para poder mudar. Por exemplo, um ponto é a gente querer alimentar aquela coisa da idealização do outro. Então eu quero um relacionamento, aí a gente começa a idealizar a pessoa. E aí quando a gente encontra alguém que a gente pensa que cabe dentro daquilo que nós idealizamos, a gente coloca uma venda nos olhos e entra para a cegueira emocional só porque agora conseguiu estar num relacionamento. Aí a gente não quer ver os defeitos do outro. Não quer ver as imperfeições que ele tem. E muitas vezes a gente coloca essa pessoa até num pedestal, como se fosse o salvador ou a salvadora da pátria. E aí a gente não quer ver nada disso. Não quer entender que a outra pessoa também é feita de carne e osso. E provavelmente também tem imperfeições. E se a gente não consegue conviver sabendo das imperfeições do outro, então é melhor não ficar alimentando. Outra coisa, a pessoa entra num relacionamento e já vai com a intenção de querer mudar o outro. Porque ela já tem um script, ela já tem uma idealização e ela acha que a relação vai ter que acontecer do jeito que ela quer. E não é assim que acontece. Precisa tirar essa crença de que do que é uma relação de amor. Do que é amar e ser amado. É preciso viver o dia a dia, a reciprocidade. E não simplesmente querer moldar o outro. Isso acontece muito. Muitas vezes a pessoa quer que o outro seja o relacionamento ideal e tem gente que se propõe a isso. Que fica ouvindo o que a outra pessoa fala que espera de um relacionamento, aí ele tenta se moldar aos desejos do outro, com o interesse de ficar na relação. Outro ponto também. Querer livrar o outro das suas frustrações. E aí a gente quer bancar o salvador ou a salvadora da pátria. Aí vem com a superproteção em cima do outro. Querendo resolver todas as questões do outro. Querendo fazer todo o bem para a pessoa amada. Claro que a gente faz o bem para quem a gente ama, para quem a gente quer bem. Mas nunca eximir o outro da responsabilidade dele ou dela. Cada um tem a sua cota de responsabilidade. Não pode isso ficar na mão de uma pessoa, porque vai chegar mais dia, menos dia, quando um cansar e soltar a corda, aí o relacionamento acaba. Outra coisa, agir como se amar tornasse os dois um só ser. Não existe isso, e não foi isso que Jesus disse. Ele disse dois numa só carne, quer dizer, no respeito do compromisso. Dentro de um relacionamento, eu sempre falo que tem 3 entidades. Eu, o ser amado e o relacionamento.
Então, eu sou eu na minha individualidade, ele é ele, e tem um relacionamento que é uma construção de nós dois. Eu não posso esquecer a minha individualidade de quem eu sou para querer viver a vida para o outro. Isso não existe. E é o que muitas vezes a pessoa faz. Nós temos diversos papéis na vida. Papéis de mãe, de esposa, de filha, de profissional. E aí quando casa, parece que veste aquele chapéuzinho, né? O chapéu da esposa, o chapéu do marido. E esquece que são um homem e uma mulher. E são individualidades que devem trabalhar tanto um quanto o outro para o bom andamento do relacionamento, para alimentar esse relacionamento. Por isso que quando a gente vai transformando o nosso perfil psicológico, a gente vai atraindo pessoas para a nossa vida que vão dando certo com a gente. Porque a gente também vai aprender a determinar o que é melhor para nós. Não vamos aceitar relacionamentos complicados. A gente vai ter mais lucidez para fazer e se proteger quando isso acontecer. E a gente vai ter uma capacidade de tomar atitudes rápidas, de não ficar entrando em história da carochinha. Desenvolver a capacidade de dizer não. E essa capacidade só existe quando eu não fico na dependência do que o outro tem para me oferecer. Por isso que para a gente viver um grande amor na vida, a gente deve amar a tudo e a todos, espalhar amor. E a gente só pode espalhar aquilo que tem. Então, primeiro, minha gente, é cultivar aqui dentro. Aí sim, a gente vai espalhar amor de diversas formas. Não só nesses relacionamentos amorosos, mas para todos os seres da criação. Para toda a criação. E a gente vai se tornando uma pessoa com uma energia boa, que as pessoas gostam de ficar por perto. E é isso que a gente vai atrair. Alguém que também esteja numa energia compatível com a nossa. Todos nós somos bons e lindos, mas nós precisamos nos curar. Para que a nossa beleza, para que a nossa bondade, a nossa amorosidade, ela se espalhe. Para isso, ela precisa crescer aqui dentro. É preciso ser cultivada dentro de nós. É preciso ser cultivada dentro do nosso psiquismo, do nosso mental, do nosso campo energético, do nosso coração. E quando isso vai acontecendo, automaticamente também a gente vai atraindo pessoas que estão também nesse mesmo ideal. E creiam-me, apesar de parecer que as coisas no mundo andam tão erradas, isso e aquilo, tem muita gente boa. É que a mídia não fala, mas tem muita gente boa. Tem muita gente amorosa, tem muita gente procurando, inclusive tratamentos, procurando se melhorar através das terapias. Tem muita gente, sim. Então não vamos desanimar. Nós que já somos aqueles que já abrimos o nosso entendimento para o Cristo, para os ensinos do Evangelho, temos que ser os primeiros a dar o exemplo, a seguir na frente. E trazer aqueles que precisam para junto da gente, para que a gente possa fazer isso melhor. Já se desenha no horizonte uma nova sociedade. E eu acredito muito que nessa nova sociedade a gente não vai ver tantos desencontros como a gente vê hoje. Na realidade, nem são desencontros, né? São encontros porque justamente estão ligados às próprias questões que nós precisamos resolver. Então pense nisso. Se
na atual situação você viveu, carrega ainda dores de um relacionamento que não foi bom para você, ou se você procura um relacionamento ou está vivendo um relacionamento que não está sendo bom, pense em tudo isso. Pense que a causa nunca é no outro. A causa sempre está em nós mesmos. E eu espero que esse evangelho tenha tocado seu coração e que tenha trazido alguma luz, algum esclarecimento aí para sua alma, porque a gente precisa disso. Nós precisamos desses entendimentos, até para que a gente saiba como agir na presente encarnação. Nós não nascemos à toa, nós não estamos aqui à toa, nós temos um propósito. E o propósito que nós temos é trabalhar por nós mesmos. Porque na hora que a vida nos chamar para outra dimensão, é com a gente, com a nossa consciência que a gente vai ter que dar conta, com mais ninguém. Então vamos trabalhar, né, minha gente? E que Jesus, o nosso mestre, nosso amado e querido mestre, esteja sempre no meio de nós, abençoando cada lar aqui representado, abençoando a todos nós que nos curvamos diante da sua presença magnânima e agradecemos imensamente por esse evangelho de hoje, por ter nos dado a oportunidade de aprender mais um pouquinho e de servir em seu nome. Muito obrigado, Senhor, que as suas bênçãos possam se derramar sobre todos nós, para que tenhamos uma semana repleta de boas realizações, que nós possamos sempre seguir em frente, sabedores que nunca estamos sozinhos, porque o Senhor é sempre conosco. Graças a Deus, graças a Jesus, muito obrigada a todos pela presença no Evangelho, que vocês recebam o meu afeto também, o meu carinho, o meu amor. É com muita humildade que a gente faz esse trabalho, que aos olhos humanos eu sei que é muito pequeno, mas aos olhos do plano espiritual é um trabalho muito grande. E eu só tenho que agradecer e pedir a vocês que compartilhem o evangelho com outras pessoas. O mundo precisa de notícias de coisas boas. De coisa ruim já está muito cheio por aí. Nós precisamos justamente acender a nossa fé, acreditar na força do amor, acreditar no poder que tem o amor. Porque só o amor, como disse Jesus, cobre toda a multidão dos pecados. Que vocês tenham aí uma excelente semana. Não esqueçam de curtir o vídeo, depois que ele vai lá para o feed ou para o YouTube. E nos vemos na segunda-feira, se Deus quiser, às 20h30, com mais um Evangelho Online. Um beijo no coração, fiquem na paz de Deus. Até lá.